الحمد لله رب العالمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Em nome de Allah, louvado seja Allah e que a paz esteja com o mensageiro de Allah. Estimado irmão, caro companheiro, chegou o momento de falarmos sobre a segunda questão, que é como superar as dificuldades ou como atenuar o efeito das dificuldades. Em primeiro lugar, devemos saber que nunca viveremos sem dificuldades. Não é possível. Enquanto estivermos nesta terra, vivermos sem dificuldades. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Certamente, nós criamos o ser humano para enfrentar dificuldades. Nós fomos criados para enfrentar dificuldades. É por isso que sempre que conseguimos sair de uma dificuldade, entramos na outra. Acabamos com um problema, entramos no outro problema. Então não é possível sair das dificuldades. Mas é possível superar o efeito das dificuldades. Ou seja, podemos atenuar as dificuldades. Como? A resposta para isso encontra-se no primeiro versículo do primeiro capítulo do Alcorão. No encontro passado, na conversa passada, falamos das palavras Bismillahirrahmanirrahim como as palavras que nos protegem dos males. E eu havia dito que os teólogos muçulmanos dividem-se no que diz respeito a estas palavras. Existem teólogos que dizem que estas palavras não são um versículo, mas sim uma fórmula. Explicamos isso. Se tivermos em conta que estas palavras, Bismillahirrahmanirrahim, são apenas uma fórmula, então vamos dizer que o primeiro versículo do Alcorão não é Bismillahirrahmanirrahim. Sendo assim, o remédio que vai atenuar, que vai nos ajudar a superar as dificuldades, são as palavras Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Este é o primeiro versículo do Alcorão. O primeiro versículo do Alcorão, também podemos dizer, é o primeiro versículo do primeiro capítulo, que é a Surata Al-Fatiha, o capítulo da abertura. A original em árabe vem assim. A sua tradução ou o seu significado passa a ser: louvado seja Allah, Senhor do universo. A palavra base neste versículo, em relação ao nosso tema, é esta: Alhamdu, que traduzida significa louvor. O que é louvar a Deus? Louvar a Deus é falar bem dele em todas as situações. E eu poderia aproveitar a ocasião para dizer que existem muitos muçulmanos que confundem entre louvar a Deus e agradecer a Ele. Uma coisa é louvar, outra é agradecer. O que é louvar?
Louvar é falar bem de Deus em todas as situações. Você está satisfeito, você está alegre, está triste. Seja qual for a situação, sempre falar bem de Deus. Isso é que é louvar a Deus. Agradecer a Deus é utilizar o favor de Deus naquilo que Ele gosta. Ou seja, se você tem um filho e reconhece que esse filho é um favor de Deus, e você ensina esse filho a prestar culto somente a Deus, você ensina esse filho a palavra de Deus, você educa esse filho para seguir o caminho de Deus, nesse caso você está a agradecer a Deus. Aqui não estamos a falar de agradecer a Deus, estamos a falar de louvar a Deus. Esta palavra, Alhamdulillah, é um remédio que atenua e ajuda a pessoa a superar as dificuldades. Ou seja, a superar o efeito doloroso das dificuldades. Como é que isso se explica? O nosso Criador, Allah subhanahu wa ta'ala, gosta de ver as pessoas a falarem sempre bem dele. E sendo assim, para lhe deixar muito claro, ó meu irmão, minha irmã, vou lhe dar um exemplo concreto daquilo que fazemos quando oramos. Durante a oração, chega um momento em que nos inclinamos para levantar desta posição, ou melhor, para mudar desta posição. Nós acompanhamos o gesto, o movimento com certas palavras, que são Sami'a Allahu liman hamida. Sami'a Allahu liman hamida. Sami'a Allahu liman hamida. Significam Allah ouviu e sempre ouvirá aquele que lhe louva. Allah ouviu e sempre ouvirá aquele que lhe louva. Ou seja, Allah gosta, recebe as invocações daquela pessoa que sempre fala bem dele em todas as situações. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Allah subhanahu wa ta'ala chega a amar alguém só porque cada coisa que a pessoa come, depois dela, fala bem de Deus. Um simples pão, chocolate, rebuçado. Depois disso, Alhamdulillah. A coisa é pequena, mas a palavra é maior, que faz com que Deus ame esta pessoa. Se Allah ouve sempre a quem fala bem dele, devemos crer que jamais Allah deixará dores no coração da pessoa que fala bem dele. Jamais Allah deixará sofrer a pessoa a quem ele ama. E nós vamos ter aqui uma história muito engraçada, que mostra que Allah subhanahu wa ta'ala alivia, recompensa com bem a todo aquele que fala bem dele, mesmo quando a situação não está bem. Temos uma passagem em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos conta daquilo que acontece quando morre o filho de um de nós. O
profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: quando morre o filho de um servo, ou seja, quando morre o filho de um crente, Allah subhanahu wa ta'ala envia certos anjos só para controlar o que o pai da pessoa que morreu diz. Vamos supor que seja uma criança, um rapaz ou uma rapariga. Morre na presença do pai ou na sua ausência. Allah subhanahu wa ta'ala envia naquela hora certos anjos que só vão controlar a língua, a boca do pai da criança que faleceu. Quando eles sobem ao céu, Allah subhanahu wa ta'ala, sabendo do que aconteceu, pergunta aos anjos: vocês tomaram a alma do filho do meu servo? Vocês tiraram a alma daquela criança cujo pai crê em mim? Os anjos respondem: aqui está a alma, nós tomamos a alma, aqui está ela. E Allah subhanahu wa ta'ala pergunta: فَمَاذَا قَالَ عَبْدِي? E o meu servo, o que disse depois do falecimento do filho? E os anjos dizem: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ. O que nós ouvimos do teu servo, ó nosso Senhor, é que ele te louvou e disse que tudo pertence a ti e a ti voltará o que a ti pertence. Hamidaka wastarja quer dizer, este servo, quando se apercebeu da morte do filho, ele disse: Alhamdulillah, louvado seja Allah, seja qual for a situação. Você já imaginou o seu filho morto e naquela altura dizer Alhamdulillah? Essa é a prova que mostra que Alhamdulillah não é agradecer, é falar bem de Deus. Louvado seja Allah. Viemos de Allah e para Allah voltaremos. Quando os anjos dizem que o servo falou estas palavras, na hora, Allah subhanahu wa ta'ala envia eles para o paraíso e diz: Ubnu li'abdi baitan wa sammuhu bait al-hamd. Construa uma casa agora no paraíso para este meu servo e escrevam lá: esta é a casa do louvor. Meu irmão, vamos ser bem sinceros. É possível que Allah mande construir uma casa para esta pessoa e deixe o seu coração com dores? Não. Naquela hora em que se manda construir a casa, Allah, com seu poder, envia para o seu coração uma conformação que alivia o seu coração, de modo que, pensando na morte do seu filho, você não pense em suicidar-se, não pense em enforcar-se, não pense em falar mal, não pense em acusar pessoas, você fica aliviado. E isso acontece com os crentes. Se isso não aconteceu consigo, fortaleça a sua crença. Quando a pessoa fala bem de Deus na situação difícil, quando a pessoa louva a Allah nas situações difíceis, Allah subhanahu wa ta'ala alivia o seu coração. Por isso eu digo que em todas as dificuldades, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Esta é a palavra que você deve fazer de hábito, costume, falar sempre. Minha irmã foi divorciada. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. Louvado seja Allah. Allah determinou isto e já aconteceu. Foi despedido do emprego. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tudo que acontecer de triste, Alhamdulillah Rabbil Alamin. E você vai provar que o seu coração fica aliviado
Aqueles irmãos que perderam, aqueles irmãos que estão em dificuldades e hoje sofrem de efeitos negativos dessa dificuldade, tenho certeza que na hora não se lembraram de Deus. Tenho certeza que na hora não louvaram a Deus. Tenho certeza que na hora pensaram muito mal de Deus. Não se pode pensar mal de Deus. A prova disso vamos encontrar na terceira questão. Qual é a terceira questão? Nós vimos, louvado seja Allah, o Senhor do Universo. Em seguida, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Este é o segundo versículo. Significa Allah, o dono do universo, Ele é beneficente, é misericordioso. Estas duas qualidades de Deus encontramos na fórmula Bismillahirrahmanirrahim. A pergunta é: se Allah subhanahu wa ta'ala é beneficente, portanto beneficia, Ar-Rahim é misericordioso, portanto tem pena das suas criaturas, por que Deus nos põe nas dificuldades? Qual é a relação que existe entre dificuldade e beneficência e misericórdia? Se Deus é beneficente, é misericordioso, então nós estamos a perceber como é que se diz que Ele é misericordioso. Por que nos deixa nas dificuldades? Por que nos deixa nas dificuldades? Meu irmão, minha irmã, aqui, nestes dois nomes, Ar-Rahman, Ar-Rahim, tal como você pode notar na pronúncia, Ar-Rahman, Ar-Rahim, são duas palavras com significados diferentes, mas com a mesma raiz. A raiz aqui é Ar-Rahma. Ar-Rahma. Misericórdia ou beneficência. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: "Wa rahmati wasa'at kulla shay." A minha misericórdia, a minha beneficência engloba todas as coisas. Todos têm direito de gozar de benefícios oriundos de Allah. Todos têm direito de entrar na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E sendo assim, por que Allah nos deixa enfrentar dificuldades? E eu dizia que não se pode pensar mal de Deus, porque mesmo quando estivermos em dificuldades, não significa que Ele está a nos castigar, não significa que Ele nos odeia, não significa que alguma coisa está mal de Deus para nós. A dificuldade é uma clemência, é um benefício, é uma misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, quando Allah fala da dificuldade, fala também da facilidade. Ele diz: "Inna ma'al usri yusra." Certamente, com a dificuldade vem a facilidade. Sempre que você cair na dificuldade, saiba que vem aí a facilidade. Por quê? Porque é com a dificuldade que o homem aprende. É com a dificuldade que o homem desenvolve. Quem não passa dificuldades, não progride. Então, meu irmão, minha irmã, você não tem razão alguma para pensar ou falar mal de Deus só porque você enfrenta dificuldades. Allah subhanahu wa ta'ala sabe que nós não gostamos das dificuldades, queremos sempre facilidade. Mas Ele disse: "Asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum." É provável que vocês gostem de uma coisa que será um mal para vós. E é provável que vocês detestem alguma coisa que é o bem para vocês. O que acontece é que Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sabe melhor, vocês não sabem. Ou seja, a dificuldade sempre existirá na nossa vida e Deus sempre trará dificuldades como maneira de nos ensinar a inventar meios
para deparar e superar essas dificuldades. Então, já temos mais uma resposta. Por que Deus nos deixa em dificuldades? Porque Ele gosta de nós, quer nos ver a crescer, quer nos ver a nos adaptarmos em todas as situações, mas o segredo é sempre falar bem de Deus. Louvar a Ele faz com que você tenha a capacidade de atravessar situações difíceis. Faz com que você tenha as portas abertas, quando na verdade a maioria vê as portas fechadas. E eu terminaria por aqui, e o próximo encontro vai ser sobre por que há pouca vontade nas pessoas em ajudar os outros. Ou seja, podemos dizer assim, por que as pessoas fazem muito pouco o bem e a tendência é de fazer muito mais o mal? Aí está a promessa para a nossa próxima conversa, que Allah nos dê orientação e compreensão e que estas palavras sejam benéficas para nós nesta vida e na outra. Jazakumullahu khairan wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله